sejam muito bem-vindos a mais um Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje, pela primeira vez, nós temos duas convidadas aqui. Duas pessoas maravilhosas, iniciantes na carreira, mas com muita bagagem. Vocês vão ver só que elas estudaram juntas, trabalharam juntas, estagiaram juntas e dividem o mesmo apartamento. Não precisava ser pouco não, né? Alguém diz que elas têm espírito zombeteiro. Com muito prazer, recebo hoje, aliás, com uma veia empreendedora dessas duas meninas, Bianca e Eduarda. Sejam muito bem-vindas. Aliás, vamos falar direito, né? Eduarda Cis e Bianca Ferraz. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Toma a liberdade de chamar de meninas, né? Porque eu sou muito mais velha do que vocês. Não tão mais velha. A carinha de moça até engana. Ah, imagina. Mas a gente que agradece, muito obrigada pela oportunidade. É muito satisfatório ver mulher, né, na frente de um projeto tão importante que estimula não só a jovem advocacia, mas renova, né, o espírito da advocacia como um todo. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, assim, de nos dar a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, de toda a nossa trajetória aqui. Assim, que a gente tem dado os cursos e mostrar, falar para o jovem advogado que não é fácil o início da advocacia, talvez traz um pouco de calmaria. Assim, aqui a gente senta para contar perrengues. E quando eu as conheci num curso sobre processos eletrônicos, né? Porque a gente vive uma realidade de milhões de plataformas de processos eletrônicos, né? Eu falei, como vocês têm perrengue para contar? Então, assim, falei, não, elas têm que sentar lá para contar que, de fato, início de carreira, a gente tem desafios, né? E dá para superar? Dá, assim, tem muito ansiolítico, antidepressivo, tô brincando. Mas dá para superar com certeza, porque, no final das contas, a gente tem muito orgulho da nossa história. Não teria tanta graça se fosse fácil. E não só a graça cômica, mas o orgulho que a gente leva conosco, né? Porque o nosso perrengue veio desde o estágio, que embora agora os processos sejam eletrônicos, nos processos físicos a gente tinha o dom de sumir com eles. O advogado ia procurar os processos e a gente não encontrava. Assim, sumia, era um dom nosso, de fato. E agora a gente passou, né, por essa transição, a gente estava estagiando exatamente no período de implementação do PJE, então a gente acompanhou de perto a implementação no nosso judiciário, por isso que a gente talvez tenha também uma expertise quanto ao tema. Não, porque a gente assim, né, quem advogava muito com os processos físicos, com certeza tem dificuldade aí nos eletrônicos, né? Alguns jurássicos digitais. Eu trabalhava com um magistrado, eu trabalhava no gabinete. E ele pedia para a gente imprimir o processo eletrônico na íntegra para ele poder analisar. Não. A gente trabalhou com advogado. E advogado também. Ele pedia para a gente imprimir o processo físico. O processo eletrônico. E às vezes era um processo de 500 páginas. Eu falava, porque não tinha lógica? E foi a partir daí que a gente, né, a gente teve essa problemática, demandaram isso da gente, quanto à dificuldade, não só do jovem advogado, mas principalmente dos advogados mais velhos, de se adaptarem aos sistemas. Então, a frase foi exatamente essa: a gente precisa solucionar esse problema. Vocês têm uma semana, até sexta vocês me entregam um curso. Foi assim? Foi exatamente assim. E aí a gente montou tanto o projeto, né, quanto os slides e todo o conteúdo em si. Era numa terça, a gente entregou até sexta, e agora a gente está rodando o estado com isso. Que legal! E vocês vêm do interior do Espírito Santo, né? Sim. Como é que foi essa trajetória aí de vocês? Conta pra gente, assim, esses perrengues e sair do interior para a capital também. Como foi isso? Olha, quando eu me formei, eu concluí o ensino médio, eu tinha acabado de completar 17 anos. E aí a responsabilidade meio que bateu na minha porta, né?
Minha família é muito humilde. O meu pai não tem o ensino fundamental, a minha mãe não concluiu o ensino médio, meu irmão não concluiu o ensino médio. Eu sou a primeira que teve a oportunidade de cursar, de ter uma graduação, né? E para o meu pai isso não era tão comum, uma mulher ter que sair de casa todos os dias. Era longe a nossa faculdade, eu morava em Água Doce. E a minha faculdade era em Nova Venécia, então todo dia tinha aquele trajeto. Eu saía de casa 5 horas da tarde e chegava meia-noite. E pro meu pai, que era de uma origem mais humilde, aquilo não era normal, a mulher sair de casa e chegar tarde todos os dias. Mas ele aceitou. E eu fui, com o tempo, assim, ele foi aceitando melhor a situação. E eu lembro que eu tive a oportunidade de estagiar em Barra de São Francisco. Aí ele novamente, minha filha, para que você vai sair de casa agora? Eu fui morar com a minha avó, nem era assim. E eu lembro que quando minhas primeiras semanas de trabalho, meu pai foi lá em casa e falou assim: Eduardo, você tem certeza? Você não quer voltar para casa? Eu falei: não, pai, não quero. Vou continuar. E fui, né? Passei os perrengues do estágio. E quando eu vim para Vitória aí, ele falou assim: Eduardo, tem certeza? E foi muito... E nessa época eu morava com a minha avó. E eu vim para fazer uma prova aqui. Inclusive era de um projeto da UAB também, o meu primeiro cliente. Eu fui aprovada. E eu falei assim: agora eu tive a oportunidade de fazer um estágio. Eu falei: agora eu vou ficar aqui, pai. E ele, assim, tá bom, minha filha. Mas ele ficou muito, assim, pra ele foi bem difícil. Mas estamos aqui até hoje, né? Não voltei pra casa ainda. Nunca pensou em desistir? Claro que pensei, várias vezes. Penso até hoje, tô brincando, mas pensei várias vezes. No meu estágio, eu passei por um momento muito difícil. Depois, quando eu vim para cá como advogada, não foi fácil também, óbvio. Eu não me via como advogada, o advogar para mim era um meio de conquistar objetivos profissionais. Mas aí a gente vai conhecendo histórias e vai se encantando pela defesa, né? Mas pensar em desistir várias vezes. A gente brinca que a gente quer trancar o curso de Direito até hoje, e a gente já é formada. Mas, diferentemente da Eduarda, eu, de fato, desisti durante um período. Sério? Eu morava em Barra de São Francisco e, na verdade, o tempo todo, embora não tenha sido, assim, o direito, uma faculdade que eu, de fato, escolhi por um dom, eu percebi que durante a minha vida inteira eu advoguei em minha própria causa. Eu sou a minha maior cliente. Olha! Porque eu queria muito sair da minha cidade, queria, né, de fato, alcançar novos desafios e sair do interior. E eu advoguei em minha própria causa para tentar convencer um advogado de Colatina a me contratar, porque normalmente é difícil contratar uma pessoa de outro lugar, porque você passa a ter a ciência que aquele salário ele tem uma responsabilidade de aluguel, de conta, que não tem um apoio ali. E aí, de fato, eu passei nessa entrevista e fui advogar em Colatina. Mas eu não me identifiquei muito com a forma de atuar desse advogado e eu tive a audácia de pedir demissão com um mês de serviço, sabendo que eu tinha aluguel para pagar. Então, a partir do momento que o aluguel, que o Serasa estava batendo na minha porta, eu falei: eu preciso atuar em outra área. E, às vezes, no interior, não sei se ainda é até hoje assim, mas não se pagava fixo, se pagava porcentagem em cima do lucro. Então, eu não podia entrar em um escritório onde só pagasse porcentagem, porque eu precisava, né, de fato, organizar a minha vida financeira, a saúde financeira daquele apartamento, enfim. Então, eu comuniquei a ordem, enviei uma notificação à ordem pedindo a suspensão da minha OAB por um determinado período de tempo, para que eu não pagasse, né, a anuidade durante um determinado período de tempo, e que eu pudesse, a partir daí, atuar no comércio, porque eu não queria que configurasse uma captação ilegal. Eu fui trabalhar dentro de uma mecânica.
E aí, como é que você vira para os seus pais e fala que você está rasgando os 60 mil reais que eles gastaram na sua faculdade para trabalhar no comércio? Não desvalorizando a profissão, mas é um pouco difícil, principalmente para pais mais conservadores, Sim. dizer que você abandonou tudo e que você simplesmente vai seguir outro rumo. Não quero mais. Exatamente. Como ousas? E aí eu, de fato, entrei nessa mecânica, fiquei lá durante 3 meses, período que a OAB levou para me responder. Com palavras mais chiques, disse basicamente, se quer desistir da profissão, você que peça para sair. Porque a gente não vai suspender nada. Eu recebi esse e-mail, era 3 horas da tarde, 3h30 eu estava na sala da minha chefe pedindo demissão. Novamente fiquei desempregada. Agora ou é advocacia ou não é, né? E aí porque eu tentava entrar em outros meios, tentava ser contratada, seja no comércio, seja em qualquer área que não fosse advocacia, e eles falavam que não contratariam advogados, porque eles tinham a impressão que o advogado eventualmente sairia dali para continuar a carreira dele, que era só um meio. Eu falei, gente, a advocacia não dá tanto dinheiro assim. Por favor, me contratem. Mas eles não contratavam. Foi admitido que eles não contratam advogados, via de regra. Então, quando eu pedi demissão novamente, ali sozinha numa cidade, porque minha família também é humilde, eu fui a primeira pessoa formada, né, pós-graduada e graduada no 2º grau, como disse meu pai. Aí eu, de fato, tinha que conseguir sair daquela situação e um novo emprego. Como eu percebi que a advocacia do interior não me atendia, aí eu vim para Vitória, onde eu comecei a trabalhar com a Eduarda. Gente, eu lembro quando a Bianca contou que pediu demissão, assim, sem ter um plano B. Falei, Bianca, que loucura é essa? aí eu lembro que eu conversei lá no escritório, e eu conversei com uma amiga também, na época eu morava com ela, e a Bianca deu a sorte de ter uma vaga ali no escritório que era por 6 meses. Mas ela acabou ficando por um tempo maior. Mas a gente que é amiga ficou desesperado, assim. E agora, Bianca, você tem que pagar suas contas, vamos dar um jeito, né? É que eu sou muito metódica, gosto das coisas muito bem certinhas. Então, se eu ficasse por mais tempo, depois de notificar o AB, onde a OAB já tinha ciência e não tinha permitido aquele emprego por conta da captação ilegal, eu não conseguiria conviver com aquilo, porque eu precisava sair imediatamente a partir do momento que a OAB me notificou de volta, me respondeu. Falei, me notificou agora, me respondeu agora, eu vou sair exatamente agora para não dar problema nenhum. E aí foi onde eu pedi demissão. Só que, males vem para o bem e agora eu estou em Vitória. Ah, que legal. E conta pra gente aqui, então, os perrengues que vocês já passaram, por exemplo, algo que marcou na vida de vocês, algo que virou chave, que vocês falam, não acredito que acontece comigo, porque eu sei que vocês têm história para contar, assim, de monte, né? Olha, vocês já tiveram casos de pessoas falarem que vocês são novas, pouco tempo de advocacia, gente que praticamente, eu sei que no início de carreira tem cliente praticamente, às vezes chega a ser, não sei se grosseiro, né, mas indelicado nessa... Já tive, mas assim, foi um trauma, eu segurei o choro durante todo o período que eu estava atendendo aquela pessoa, porque a gente prestava, o nosso serviço, a gente atendia o sindicato. E a gente prestava plantões semanais nesse sindicato, onde a gente tinha meia hora para cada servidor, no momento em que a gente colhia as informações e depois atuava no caso. Então, era meia hora. Determinada senhora chegou até mim com um problema e ela queria que eu resolvesse naquele instante. Já tinha havido alguma questão sobre ela não pagar o sindicato, ela já tinha um histórico. E ela chegou para ser atendida. No momento que ela entrou na sala, ela olhou para mim de cima e embaixo, eu estava sentada. Ela falou assim, mas eu falei que eu queria falar com um advogado. Aí eu levantei, dei a mão para ela e falei assim, mas eu sou advogada. O advogado majoritário, né, que é o rosto do escritório, não está aqui no momento, mas eu sou advogada, pode tratar comigo. Ela, muito insatisfeita, sentou. E como eu não conseguiria resolver a demanda dela naquele instante, porque era absolutamente impossível, não só pelo horário, mas pela complexidade da causa,
Falei, vou levar seu caso para o escritório e a gente entra em contato. Ela me tratou de uma maneira que eu nunca vou esquecer. Na verdade, eu parte que esqueci porque gerou um trauma e às vezes a gente bloqueia traumas na nossa mente. Sim. Mas ela me tratou extremamente mal, eu fiquei segurando o choro o tempo todo para ela e no final que ela falou que eu não era advogada, que eu era uma menina, que ela não queria ser atendida por uma menina, que eu tinha muito o que aprender ainda, que eu tinha que saber conversar, resolver os problemas das pessoas. Pediu para ver meu registro. Deixa eu ver seu registro, então, se você é advogada. Aí eu anotei o meu número num papel para ela. Falou assim, me passa seu número. Eu anotei meu número da OAB para ela num papel. Ela não acreditou. Aí, com os olhos cheios de água, eu peguei a minha carteira da bolsa, minha carteira da ordem, coloquei na mesa e falei, olha, eu sei que a senhora está passando por um problema difícil, mas a senhora magoou outras pessoas. A senhora está sendo rude comigo. E o que você está falando aqui para mim agora pode me afetar de uma maneira que eu não sei te explicar posteriormente. Tenha cuidado com as suas palavras. E mostrei a minha ordem. Falei, eu sou advogada. Ela pegou a minha ordem e falou, não, minha filha, desculpa. Só queria te ajudar, para te fazer crescer. Aí eu peço, por favor, agora que a senhora se retire. Quando ela saiu da sala, eu estava em prantos. Eu chorei de soluçar. E todos os meus atendimentos daquele dia eu atendi chorando. Sério? E aí o seguinte que você tava chorando, o que ele fez? Me deu chocolate. Te deu chocolate? Sim, porque aí eram duas senhorinhas, ela falou, oh, meu bem, por que você tá chorando? Deus te ama. Aí ela falou assim, eu tenho chocolate na minha bolsa. Aí me deu chocolate. Aí eu chorei mais ainda, só que de emoção. Que lindo, gente. Essas histórias a gente não sabe, né? Sim, pois é, a advocacia não é só glamour. Não, de jeito algum, de jeito algum. Que bacana. E você, já passou assim alguma... Já, mas eu acho que eu tenho uma personalidade um pouco mais forte que a da Bianca. Então, assim, não me atinge. Eu meio que ignoro, mas... Nem com juiz, alguma situação em juiz, audiência. Assim, às vezes, eu percebo que tem juízes que vê, assim, é jovem advogado e meio que quer assim, deixa a gente desconfortável. Teve uma vez que era uma audiência, era juizados, era uma audiência, era IJ. E o juiz, a outra parte pediu, ainda na inicial, ela pediu para ter acesso aos dados bancários de um cliente. E eu estava como requerida, eu trabalhava para uma empresa, e na contestação eu falei assim, olha, a gente pode dar acesso, no entanto, a gente precisa de uma decisão judicial. Aí o juiz falou assim, então você não pode trazer essa informação aqui agora. Eu falei assim, não, com a decisão judicial eu posso trazer, somente com a decisão judicial. Ele, então consta em ata que com requerimento, a empresa vai expor os dados bancários da pessoa. Eu falei assim, não, doutor. Eu falei que com a decisão judicial, eu posso. Ele, não, consta em ata, que é com requerimento. Eu falei, não, doutor, olha, eu quero que conste em ata, que é com a decisão judicial. Porque essa palavra decisão judicial faz muita diferença. Lógico. E o juiz, não vou constar. Tá, mas a audiência é gravada. Aí ele acabou constando, assim, mas eu percebo que, às vezes, tanto o advogado como até o magistrado mesmo, ela vê que é um jovem advogado e tenta meio que desabilitar, assim. Eu percebo isso na advocacia. Por outro lado, também tem juízes que ajudam, né, na audiência, que são extremamente simpáticos, falam, olha, você é novo, você não quer fazer tal coisa. Sim. Meu primeiro não foi uma audiência, mas foi com o Ministério Público, e ele era de Colatina, salvo engano, e eu não tinha noção nenhuma, porque eu peguei aquele processo naquele momento, eu não sabia nem o que se passava no processo, assim, sendo sincera. Porque isso acontece na advocacia, tá, pessoal? E eu não sabia, e o magistrado, ele me orientou totalmente o que fazer. E eu fiquei tão bem, assim, eu nunca fiquei tão feliz com a simpatia dele.
Que bacana, que bacana. E você também passou alguma audiência assim? Sim, mas foi na questão assim, negativa, porque a Eduarda fala que a gente é bem diferente. A Eduarda tem um espírito mais forte e eu já sou mais passiva. Então, pra mim, tudo bem, tudo tá tudo bem. Só que eu percebi a minha maturidade na profissão justamente quando eu não deixei estar tudo bem para o meu cliente. Quer revistar minha bolsa? Se não tem nada do meu cliente, tudo bem. Não vou comprar briga quanto a isso. Quer violar alguma prerrogativa minha? Se não atinge meu cliente, tudo bem. Mas a partir do momento que o juiz violou um direito do meu cliente, não estava tudo bem. Então, era uma audiência que havia um erro material que, na intimação, onde constava em cima, citação para audiência de conciliação, e embaixo, em letras pequenas, audiência una. Eu interpretei aquilo da forma que me favorecia e entendi como uma audiência de conciliação, porque não havia tempo hábil de chamar minhas testemunhas, visto que era de outra localidade. Cheguei na audiência, o juiz queria fazê-la una. Aí eu falei, olha, infelizmente o senhor não vai poder prosseguir dessa forma, porque consta um erro material na citação. E ele falou, não, doutor, eu vou fazer. Eu falei, tá, tudo bem, o senhor pode fazer, mas eu posso, inclusive, chamar as prerrogativas, quanto recorrer dessa sua decisão até a última instância. O senhor pode fazer, mas saiba que eu não aceito, não vai ficar dessa forma. Eu falei, então tá, doutora, a gente faz de outro jeito. Só que a partir desse momento ele já pegou uma implicância comigo. Ele claramente estava defendendo a outra parte. E eu pedia para constar em ata e ele não constava. Eu questionava, né? Primeiro que, ao invés de poder questionar a outra parte diretamente, como agora preconiza o CPC, ele falava que eu tinha que perguntar a ele. Sim. E ele perguntar, como era antigamente. E a partir do momento que eu perguntava alguma coisa para ele, ele não repassava. Eu falava, não, isso não é necessário. Então, eu quero que conste em ata que o senhor indeferiu a pergunta. Ele não constava. Nossa. Então, a partir de um determinado ponto, eu comecei a gravar a audiência. E essa gravação foi para os autos e eu recorri no momento em que anularam o ato, porque foi totalmente arbitrário. Foi necessário, então, fazer um recurso para isso? Sim. Cerceamento de defesa. Lógico. Porque tudo bem até o momento que não atinge o meu cliente. Foi ali que eu percebi que, às vezes, eu me questionava, será que a advocacia é para mim? Porque para mim sempre está tudo bem, eu não quero processar ninguém. O meu TCC foi sobre mediação extrajudicial. E aí, nesse momento da minha carreira, eu falei, eu sei defender, porque o meu cliente, ele, como a Eduarda sempre menciona, todos têm direito à defesa. Então, não estava ok fazer aquilo naquele momento. E eu tive que atuar conforme o que eu podia fazer, porque no interior não era gravada a audiência, não era em vídeo. Então, eu coloquei meu celular. E isso foi para os autos. Nossa! Esses perrengues são muito constantes na advocacia, assim. Eu lembro que teve uma vez que eu precisei protocolar uma notícia crime na delegacia. E eu fui mais de uma vez para protocolar e não tinha servidor para protocolar a minha... Não tinha ninguém? Não tinha ninguém, assim, ninguém podia protocolar minha petição. Processo físico? Era físico. Eu acho que eles cansaram da minha cara, assim, um servidor só colocou o nome dele ali e colocou a data, mas não carimbou nem nada, não colocou o número do protocolo. Eu falei, gente, eu vou embora, porque eu não quero problema hoje. Aí quando eu cheguei no escritório, eu falei assim, tá bom, agora eu vou ligar para a Superintendência da Polícia Civil. Aí eu liguei, fiz uma reclamação tava muito estressada, mas graças a Deus colocou uma servidora, muito gente boa, que ela me apresentou o EDOCS. Na época eu não conhecia, eu falei assim, doutora, esse era protocolo aqui, ela me ensinou passo a passo, ela me passou o telefone dela particular e me ensinou, e aí eu consegui protocolar, a gente já até resolveu esse processo. Mas, graças a Deus, assim, no mesmo momento que tem pessoas que dificultam a nossa vida, tem pessoas que ajudam também. E perrengues digitais? Todo dia. Chorar aqui. No nosso curso, a gente conta de um processo que ele foi distribuído perante a Vara do Trabalho em 2010.
E depois de assim, um longo debate de 11 anos, de 13 volumes, esse processo ele teve a competência dele modificada. Então, depois de 13... De 11 anos e 13 volumes. Ele teve a competência dele modificada para vara comum. Então, naquele momento, né, o servidor da vara do trabalho, ele precisava digitalizar aquele processo, porque teve as inovações tecnológicas, né? Precisou digitalizar aquele processo e dividi-los em arquivos de 3 megabytes, que são o máximo do PJE. E deu mais de 3.000 arquivos. Só que o juiz agora, que era competente, da vara comum, ele entendeu que aquele processo ele não foi anexado corretamente. E ele... Basicamente, o servidor ele tinha colocado primeiro a decisão que falava quanto à modificação da competência, e só então ele colocou a íntegra do processo. Enfim, ele intimou o advogado, no caso era eu, para fazer novamente a juntada do processo, mas agora de forma correta. Nesse momento, assim, eu fiquei desesperada. Falei, Jesus, como que eu vou ter acesso a um processo físico na vara do trabalho de 13 volumes? Como que eu vou colocar essa quantidade de arquivos? Porque ele me deu 15 dias para fazer e eu sabia que não ia dar para você, para o advogado, colocar para Eduarda. E aí ela fez o que uma boa amiga faria. Bianca, você faz. Porque eu era mais nova. Ela era mais nova. Bianca, eu tenho uma demanda aqui para você. E ela me passou só, esse número de processo, dá uma olhadinha. Saneia as questões que estão pendentes, fazendo favor. Eu olhei e ela me deu essa bomba. E para a gente ter acesso aos autos físicos na Justiça do Trabalho, é toda uma questão, porque a Justiça do Trabalho, há muito mais tempo do que a Justiça Estadual, já está implementada no processo eletrônico. Sim. Então, precisava que o advogado constituído no processo fizesse a carga e somente ele tirasse os autos do cartório. Só que o nosso advogado, o sócio, ele viajava muito. Então, ele não estava presente para fazer a carga. Só aí a gente perdeu uns 7 dias. E aí, quando o processo chegou para mim, eu pensei, o que eu faço? Eu vou ter que folhear, de fato, folha por folha, e ver se aquilo está batendo com o que está no sistema. Vou ter que despachar com o magistrado. Como que eu vou fazer? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando vê uma demanda assim, são nas piores situações possíveis. Aí depois eu parei, falei, cara, mas a lei está a meu favor. É importante que a gente saiba marketing, é importante que a gente saiba oratória, é importante que a gente consiga despachar, mas a lei é a base. Então, vou me atentar à lei. Foi aí que eu pesquisei na Lei 11.419, de 2006, que é do processo eletrônico. E ela fala que os processos cuja digitalização é inviável, seja por se tornar ilegível, seja diante do volume, pode-se fazer o acautelamento. Basta que informe aos autos no prazo de 10 dias que isso será feito. Então, ao invés de mandar para a gráfica, mandar dividir em 3.000 arquivos, todos de 3 megabytes, fazer a juntada. Quem usa o PJ sabe a dificuldade de fazer uma juntada tão grande. Eu simplesmente anexei num pendrive e entreguei na secretaria. De uma forma muito mais simples, e a gente ficou 2 semanas em cima disso. Não. Se eu tivesse me atentado à lei no primeiro momento, a gente não teria essa dificuldade. E aí daí surgiu muito a ideia do curso. Mas sabe que isso me fez lembrar um professor meu, que ele falava assim, leiam a lei. Exatamente. Você estuda a doutrina, mas leia a lei. A lei seca é a nossa melhor amiga. É, isso aí. Tudo bem. E me conta uma coisa, essa ideia então do curso, com ela vocês estão correndo todo o estado com esse curso, e tem escutado também milhões de histórias, né? Sim. A gente gosta bastante porque todo início de curso a gente fala que a gente não está ensinando nada, a gente está trocando experiências.
Ah, sem dúvida. Porque às vezes a gente se depara com advogados mais antigos que se colocam em uma posição inferior simplesmente por não saber o sistema. E a gente fala, não, é uma troca. O senhor me ensina e eu te ensino. E a gente aprende juntos, aí a gente cresce juntos. A advocacia não pode ter essa rivalidade. Somos todos colegas. E conforme a gente tem percorrido o Estado, a gente tem recebido muitas mensagens brincando da forma como a gente, de fato, leciona, muitas histórias de perrengues deles também. Há essa troca muito positiva. E sempre há um comentário no meio do curso, doutor, isso passou comigo, eu enfrentei esse problema. E engrandece, porque a gente leva essas historinhas nos próximos. Quais os sistemas que vocês mais gostam? Essas plataformas. Eu gosto do PJE, né? Ou advogado, não, ou PJE a gente gosta. Ou ele gosta ou ele desiste da profissão. Mas eu gosto do CEU, que é onde eu mais trabalho, que é na execução penal. Ah, tá. E ele é fácil, tranquilo, ou também te dá muita dor de cabeça? Eu brinco que eu gosto do CEU porque ele está totalmente errado. Assim, as informações que o servidor coloca lá estão erradas, estão equivocadas. Então, é aí que eu ganho dinheiro, né? Imagina, contrata a Eduarda, em 3 dias ela diminui sua pena em 4 anos, simplesmente porque as informações do sistema estavam erradas. Então, acontece muito. Operar informações erradas. Porque eles alimentam o sistema de forma errônea. Então, às vezes não percebe que na sentença foi uma pena e no recurso foi outra. Ou que teve questões básicas. Questões básicas, às vezes então, ao que regular isso, ele foi preso em tal dia, mas erra. Então são questões muito pequenas, mas que traz muita diferença para quem está em cumprimento de pena, sabe? E o seu sistema preferido? Eu gosto muito do ESAG, que a gente tem a atuação dele no Ceará, em São Paulo. Acho ele muito dinâmico. E o PJE, principalmente pela questão dos prazos. A gente visualiza os prazos no PJE de uma forma muito simples, através da aba de expedientes. E em outros sistemas a gente não tem essa facilidade. Mas sabendo agora da lei, a gente consegue gerenciar a nossa advocacia de uma forma melhor. Porque com 3 meses que eu peguei a carteira, eu dava palestra sobre gestão. Não tinha nem carreira, como é que eu ia dar palestra de gestão de carreira? Mas eu dava essa palestra de gestão de carreira com 3 meses de formada. E a principal ferramenta da nossa profissão é justamente saber gerir. Se você não sabe gerir, pouco importa se você sabe advogar. Você não vai tirar proveito daquilo. E agora, com a lei que a gente tem divulgado, mais porque existem pessoas que sequer sabiam da existência dela, embora muito antiga, sobre o prazo de 10 dias corridos que você tem para dar ciência no ato. Por exemplo, o juiz despachou hoje. Você tem 10 dias corridos para, então, começar a contar seu prazo em dias úteis. Isso ajuda a nossa gestão, tanto pessoal, para conseguir gerenciar toda aquela demanda, todos os processos. Hoje eu trabalho com massificado, então é necessário que eu faça isso. Sim. Tanto para a gente contribuir com os outros advogados, que eles também podem atuar dessa forma. Não, e advogado, se tem um negócio que ele adora, é um prazinho a mais, né? Tem uns diazinhos a mais. Sim, eu adoro quando o sistema conta errado para mais. Ele me dá 13 dias, quando na verdade são 10, 17. Eu uso muito a meu favor. Não questiono, só aceito. E já passou muito aperto na hora de protocolar e o sistema não está aceitando? A gente trabalha, eu e Bianca, quando trabalhamos juntas, trabalhava com um contencioso massificado. Gente, tinha dia que dava 11h40, a gente estava protocolando petição. E o sistema, ele resolvia, assim, não fluir. E aquilo a gente ficava desesperado. 11h40 da noite. 11h40 da noite. E eu acho que o advogado, ele tem o dom de deixar as coisas, assim, para última hora. Principalmente o jovem advogado, assim, eu, que sou um pouco mais largada, eu tenho um donzinho de deixar tudo para última hora. Eu sofro um pouco, assim, com o protocolo.
eu tenho alguns perrengues. Mas nunca deu nada errado. Não, graças a Deus. Pra mim já deu. Já deu? Pra mim tudo deu errado, assim, a minha vida inteira deu errado, até esse ponto. Não. Mas eu perdi o prazo e eu não conseguia acessar o sistema, só que eu não conseguia também tirar a certidão de indisponibilidade porque era um problema na minha máquina. Então, estava correndo multa diária e passaram-se 3 dias do prazo. Multa diária de R$600 para cumprir uma obrigação de fazer. E aí, como é que eu aviso também para o meu superior? Porque hoje em dia eu trabalho em um escritório relativamente grande e eu tinha que informar isso para o meu gestor. Falei, olha, perdi um prazo. Infelizmente, tem 3 dias de multa correndo. A gente já atingiu um valor alto. Mas eu tenho uma solução. Sempre que eu levo um problema, eu já trago a solução. Então, eu argumentei no sentido da obrigação impossível e que, a partir do momento que a obrigação é impossível, não cabe multa porque perde-se o propósito. A multa seria apenas punitiva além do que se era devido. Sim. Então, eu fiz uma petição, argumentei nesse sentido, comprovei que a obrigação era impossível, era uma demanda de consumidor, não tínhamos o produto. Teoricamente, ela não era impossível, era só comprar em outra loja. Uhum. Mas argumentei dentro do que me era possível. Sim. E, de fato, o juiz deferiu. Ele cessou a multa diante da minha argumentação que ela era totalmente inviável, que não caberia multa diante de uma obrigação impossível, e era uma liminar. E falou que a obrigação de fazer seria analisada em sentença, e cessou a multa. Então, eu já fui com problema, já assim, chorando a minha demissão, mas eu trouxe uma solução imediata. Agora perdi o emprego, Sim. né? Isso acontece muito, assim. Eu lembro de uma vez que eu protocolei uma apelação. E na apelação eu só juntei o comprovante de pagamento. Depois eu recebo uma intimação no diário. Lá era um processo físico. Para recolher as custas em dobro diante do não pagamento. Eu falei, Jesus, como que eu vou contar que eu tô sofrendo a necessidade de pagar em dobro, que na verdade não era em dobro, mas na minha concepção era em triplo, que agora, vou pesquisar. Eu não vou pagar em triplo. Dava quase R$3.000. Aí eu encontrei uma legislação que falava que na falta da guia, cabe ao servidor anexar a guia, já que eu já havia anexado o comprovante de pagamento, até porque no site do nosso tribunal comprova, tem o dia, o horário que o advogado pagou as custas. Aí eu juntei e consegui, mas eu sofri, assim, eu fiquei bem aterrorizada. Como que eu vou contar para o sócio do escritório que eu dei uma mancada dessa? E se isso virasse, porque eu nunca tinha juntado a guia de pagamento junto do comprovante de pagamento. Se isso virasse moda, assim, era muito prejuízo. Nossa, porque já estava comprovado que se você pagou, já, né? A gente fala que existem 2 tipos de pessoas, as pessoas inteligentes e as pessoas sábias. A pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. As pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Então, a gente errou muito na nossa vida para hoje passar a nossa experiência e ter como pessoas sábias quem assiste o nosso curso, por exemplo. Porque a gente teve esse problema da guia. Então, a gente ensina que para o processo correr de forma mais célere, embora esteja correta a atitude de Eduarda, para não haver nenhuma... Já junta tudo. Exatamente, já junta a guia e o comprovante. Mas se esquecer, tem um caminho aí. Se esquecer, tem um caminho. O advogado tem que buscar o caminho. A gente fala sobre o acesso do advogado nos sistemas, porque existem sistemas que pedem para que você compareça presencialmente no tribunal para conseguir a senha, né, o login e a senha, Isso. ou mande uma carta, um correio postal, para acessar um processo que é eletrônico. Então, a gente acha isso muito absurdo, a gente tem que mandar uma carta para acessar um processo eletrônico. Então, não é um e-mail, é uma carta. É uma carta. Então, a gente vai pelos meios alternativos e consegue. Então, a gente fala, ao invés de mandar uma carta, ao invés de comparecer,
Simplesmente liga para esse número, fala com tal pessoa que vocês vão conseguir. Os caminhos, olha aí que bacana. Olha, muito bom conversar aqui com vocês, viu? Muito bacana ver assim, a jovem advocacia se despontando dessa forma. Parabéns aí por toda a trajetória. Agora a gente chegou numa parte bem bacana, que é tipo um bate-pronto aqui. Eu vou falar e vocês respondem que... Zero pressão. Zero pressão, zero pressão. Nunca diga para um advogado. Eu duvido. Porque você vai instigar ele a fazer o máximo que ele pode e atingir coisas que você nem imaginava. Alvará é? Vida. Bênção, alegria, o motivo da minha vivência. Tô brincando. Justiça é? Indispensável. Necessário. Exatamente. Chá ou café? Chá. Todo mundo com café e eu na minha água. Dizem que a minha vida tá muito fácil ainda por eu não gostar de café. Quando a minha vida estiver um pouquinho mais difícil, eu vou passar a tomar café. O que mais te irrita num processo? Arbitrariedade. Que eu chamo de vozes da mente do magistrado. Vozes da mente. Vozes da mente, porque existe a lei, existe a doutrina, existe a jurisprudência e existe a corrente chamada vozes da mente, onde ele atua dentro do que ele entende e não tem amparo legal nenhum para aquilo. Todos os dias, as vozes da mente estão aí para atormentar Exatamente. nossa vida. Inclusive nos noticiários, né? Exatamente. Direito nas redes sociais? Importante para levar informação para qualquer classe. Hoje em dia, embora a dificuldade das redes sociais no distanciamento entre as pessoas, ela se tornou um meio importante para o conhecimento, não só para o lazer. Exatamente. Audiência virtual ou presencial? Virtual. Lógico. Pijaminha na parte de baixo, blazer na parte de cima. Nossa, ontem eu tive uma audiência presencial que eu falei. E era uma cidade, uma distância considerável. E a audiência durou 5 minutos. Coisa que poderia ter sido virtual. Não sei por que não foi implantado 100% ainda. Mas estou na fé, aguardando. E as estradas, né? Com chuva, é triste mesmo, né? Nunca comece uma sustentação oral com? Teve um caso, como que o advogado começou? Teve um caso assim, eu esqueci, mas com informalidade, eu diria. Porque recentemente aconteceu e o advogado foi chamado... de você. Ele chamou de você e ele foi chamado a atenção. A gente tem esse... Eu costumo falar que a advocacia que eu faço com qualquer roupa. Porque não importa a minha aparência, não importa o jeito que eu falo, a minha competência não será atingida. Uhum. Mas a gente precisa analisar os meios. Então, a comunicação é quando você fala e a pessoa te entende. Se eu estou num meio mais simples, assim farei. Diante de desembargadores, acho que é importante manter a formalidade. Sim. Eu diria que a informalidade seria um problema. É o respeito ao protocolo, né? Exatamente. É o respeito ao protocolo. O que fazer quando a liminar chega às 18 horas de uma sexta-feira? Eu ligo pro cliente. Atuar naquele momento. Chora 5 minutos, depois liga para o cliente e resolve. Choro muito? É só o suficiente. Também. Se não fossem advogadas, seriam? Não me vejo em outra profissão. Seria psicóloga. Bianca, não sei. Eu seria psicóloga, mas eu tinha essa dúvida quando eu ingressei na faculdade. Tive uma aula de psicologia jurídica, tive certeza que escolhi o curso certo. Era muito chato. Não, mas eu acho que era questão específica de jurídica. Ela pega o íntimo muito pra ela. Eu acho que psicologia não serviria pra você. É porque quando você me conta o seu problema, esse problema se torna meu também. Mas eu gosto de aconselhar. Talvez eu seja só fofoqueira, por exemplo. Eu gosto de saber do problema dos outros. E você não se vê em outra profissão? Não me vejo em outra. Já pensei, talvez se eu não tivesse escolhido a advocacia, eu teria seguido no comércio, assim como a minha família. Uhum. Mas hoje, quando eu paro para pensar assim, em outra profissão, não me vejo em outra. Legal.
Meninas, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por compartilhar toda essa história aí de vocês e, assim, muito sucesso. Vocês têm um brilho muito especial. Obrigada a vocês. Espero que o nosso contato não termine aqui. Não, de forma alguma. Continuarei aproveitando, né, as dicas que o podcast Segredos de Justiça sempre dá pra gente. Porque dentre os perrengues dos advogados, a gente sempre tira uma lição. Exato. Exatamente. Pessoal, para vocês, muito obrigada. Não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal, de curtir, ativar as notificações para receber sempre as novidades do canal. E também lembrando que que nosso bate-papo está disponível em todas as plataformas de podcast. Um abraço, até a próxima.